CBN Pet News. e 38, hora do quadro Pet News, com a gente ao vivo, o médico veterinário Francis Flose. Boa tarde para você, doutor. Boa tarde, Thalita, boa tarde, Marcos, e boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pela CBN. E hoje o nosso assunto é o calorão, né? Que os animais também sofrem muito com isso, né, doutor? Os riscos silenciosos aí do verão, antecipado principalmente para cães, gatos e pets exóticos. Não só o calor, né? Vocês estavam apresentando aí a matéria também aí de prováveis tempestades, né? Chuva, cuidado com as inundações também, né? Não é só o calor que pode causar alguns problemas aí. Mas, segundo o CEPAGRE, né? Que já anunciou aí a toda a voz que as temperaturas esse ano vão estar muito acima da média, né? Então a gente tem que ficar preocupado mesmo com essas ondas de calor que são intensas, mas não só para cães e gatos, hein? Vamos falar de pets de um modo geral, porque também tem muitos responsáveis por animais que possuem pets exóticos, e eles também correm risco se ficarem expostos direto ao sol, ambientes abafados e essas altas temperaturas, e principalmente forçar exercícios muito contínuos, ok? E quais são ali, em relação ao calorão, né? Esse calor, essas altas temperaturas, quais são os primeiros sinais ali que o animalzinho está desidratado? Então, o problema, Thalita, é que às vezes o responsável pelo animal, ele não percebe, às vezes, os sinais que o pet está passando, de que ele realmente está com um desconforto térmico. É isso que é importante ficar observando na residência, no apartamento, no escritório. Eu sei porque tenho muitos empresários que levam os pets para trabalhar junto, né? Inclusive meus dois filhos fazem exatamente isso com os seus cães. Então tem que ficar ali muito esperto e observar se ele está mostrando algum sinal, principalmente uma respiração ofegante, uma letargia, né? O animal fica quieto, não quer saber de nada, está muito largado assim, recusa-se a se alimentar, inclusive até a ingerir água. Então ele pode chegar ao ponto de exaustão por esse calor do ambiente ou da temperatura externa que está afetando ele. Então ficar alerta a esses sinais, porque aí nós vamos prevenir o que, Thalita? Nós podemos prevenir a desidratação desse animal, né? Porque ele pode estar desidratando ali e a gente não está percebendo. Agora, não deve levar o animal também para fora, exposto ao sol, principalmente em horários que a gente sabe que a incidência solar é muito maior, né? Os raios ultravioletas são muito mais fortes entre as 10 da manhã e as 16 horas, né? Daqui a pouco, às 16 horas da tarde, a incidência é muito alta. Então, evitar passeios, evitar exercícios, manipulações, brincadeiras, principalmente nesse horário, Thalita. Doutor Francis, o senhor falou aí da desidratação, que ele se recusa até a beber água, né? Tem sinais aí, claro, quando ele se recusa a beber água já é um sinal, mas tem algum comportamento do pet que dá pra gente perceber que ele tá sofrendo demais? Então, é a letargia. Ele fica mole, né? Ele fica largado, né? São os termos que a gente percebe no animal, né? Você chama, ele não quer levantar, ele não te atende, ele fica letárgico, ele fica largado, né? Ele fica meio amuado. Então aí já é uma incidência, obviamente, se houver uma temperatura incidindo no ambiente ou no local que você tiver, às vezes pode ser um parque, pode ser um passeio, né? Pode ser num clube, algum lugar que você esteja. Esse é o principal sinal que ele vai te mostrar que já está havendo uma desidratação nesse pet. Doutor, e no caso aí de cães, de gatinhos também,
aqueles mais peludos, eles acabam realmente sofrendo mais. E aí, nessa época do ano, o que você acaba considerando, né? Melhor já tosar, deixar o pelinho mais aparado para ele tentar sofrer menos, ou isso já não adianta tanto? Não é um tratamento, Thalita. A tosa, tudo bem, até ajuda a ele a ter uma perda de calor. Mas os pets, eles não têm glândulas sudoríparas, né? Eles não soam como nós humanos que suamos pelos poros, né, do nosso corpo. Então, principalmente os cães, eles perdem calor através da língua, através da respiração. Então, quando eles estiverem mais ofegantes, é porque eles estão com necessidade de perder calor. O felino, por exemplo, o gato, ele se lambe mais. Então, a hora que ele estiver se lambendo exaustivamente, excessivamente, é porque ele está passando por ondas de calor. Então, a gente tem que evitar, né, obviamente, tudo isso que nós estamos conversando, de ele estar em ambientes que, obviamente, estejam com a temperatura mais alta e tal desconforto. A tosa pode ajudar, mas não. Um cachorro tosado, por exemplo, e um poodle tosado e um pastor alemão que você não tosa, eles vão tentar perder o calor pela respiração, pela língua mesmo. Às vezes até um pouco pelos coxins. Às vezes eles soam um pouquinho pela pata, mas a grande maioria é bucal, é pela língua. Só abrindo um parênteses aqui do coxim, eu gostaria de que os responsáveis por animais não forçassem passeios em horários em que o solo está quente, porque você pode queimar esses coxins, né, que são aquelas almofadinhas, né, que a gente acha até bonitinho, que é a marquinha dos pets, né? Aquelas almofadinhas podem se queimar ao pisar ao solo que está mais quente. Doutor Francis, agora quem está dentro de casa, ar-condicionado, ventilador, faz mal para os bichos? Não, desde que o animal esteja acostumado, né? Desde que o animal esteja acostumado. Agora, você não vai me tirar um animal que estava próximo de uma insolação e colocá-lo na frente de um ventilador ou de um ar-condicionado. Isso aí pode, essa brusca mudança de temperatura pode causar algum problema respiratório, sim. Mas está acostumado. Normalmente os huskies, né, que é uma raça que vem lá dos nossos esquimós, que vem lá das terras frias lá do norte, eles adoram ficar no ar-condicionado, porque é uma temperatura que faz com que o organismo dele funcione muito bem. Obrigado. Ok? Doutor, e ali na água do bicho, né, como é que a gente pode fazer? Escolher bem também o recipiente, deixar ali, obviamente, num local mais arejado e colocar gelo. É uma dúvida que até eu mesma tenho, porque ali no calor, né, a gente acaba colocando às vezes um gelinho para tentar deixar aquela água um pouquinho mais fria, mas isso é errado? Não é errado, mas a não ser que você tá, o problema a gente até falou desse gelo e já orientou alguns responsáveis, porque às vezes o animal é de residência, horizontal, e aí você pega a água na torneira, né? A torneira do jardim ou a torneira do tanque, essas coisas. Então, essa água, ela está quente, né? Ela vem porque ela está sofrendo a temperatura ambiente. Então, obviamente, ali colocar umas pedras de gelo, obviamente, refrescaria a água. O ideal é você dar água fresca, né? E, de preferência, água filtrada, porque a gente, às vezes, não sabe a qualidade da água que pode estar trazendo algum verme, alguma coisa. Então, sempre procurar dar uma melhor condição de vida para o animal, né? Mas você pode pôr o gelinho, sim, não tem problema nenhum. Tem animal que, às vezes, nem liga para isso ou espera o gelo derreter para tomar água, mas a água fresca. Agora, a vasilha, obviamente, tem que ser uma vasilha que esteja lavada, que esteja asepsiada, né? Não vai me deixar formar aquele lodo, não sei se você já viu em algum lugar assim, a gente vê aí nos parques das coisas, né? Forma aquela borra verde, aquilo lá é preocupante, não pode deixar.
E tem muito também aquela questão de fazer, muitas vezes, frutas, congelar ali para poder deixar como se fosse um sorvete para o pet. E o tipo de alimentação também pode ser adequada, interfere para esse calorão. Ajuda, né? Isso aí é muito usado nos zoológicos, né? Nos zoológicos, inclusive, para dar uma tentativa, né, de melhorar os animais que estão ali, infelizmente, presos, né, para o resto da vida, não podem voltar ao seu habitat natural, vão ficar ali. Então, normalmente, as frutas são congeladas, né, para que eles lambam e depois ingiram, né, aquelas frutas. Pode fazer isso, sim. Então, só precisa tomar cuidado com o exagero. Nada de exagero não faz bem. Mas o meu alerta é para que você mantenha um ambiente realmente fresco. Pode usar ventilador, pode usar ar-condicionado ou janelas que tenham ventilação, nada de coisas abafadas. Precisa tomar cuidado com os pets exóticos, que é uma preocupação e é uma das minhas especializações, e eu tento puxar a sardinha para esse lado, né? Precisa tomar muito cuidado, porque eles precisam de ambientes específicos, né? Os répteis, os peixes, né? Então, precisa tomar cuidado com eles, né? Muita gente tem coelho, tem hamster, né? Os roedores, eles precisam de espaço, de esconderijos, precisam de brinquedos, né? As aves, né? Precisam de espaço, não colocar em gaiolas mínimas, tomar cuidado com o sol que bate na gaiola, os viveiros precisam ser adequados, muito bem ventilados, né? Então, precisa ter iluminação adequada. É todo um cuidado, é um filho, né? Sim. O seu pet é um filho e você precisa ter cuidado como se fosse um filho, né? E eles sofrem Os também peixes, tanto o quanto a aquário, gente. os aquários precisam ser limpos periodicamente, a filtragem precisa ser adequada, a água, a temperatura da água do peixe precisa ser adequada, senão ele vai vir a óbito se a água esquentar demais, entendeu? Então, é isso. O calor antecipado que está acontecendo, e não entramos no verão, né? O verão é daqui a alguns dias ainda, né? Mas já o CEPAG está anunciando que nós vamos ter ondas de calor muito forte. Então, cuidado com a hidratação e o conforto térmico. Isso são os dois parâmetros que nós temos que ter. Tá certo, então, doutor. Obrigada pela participação aqui com a gente mais uma quarta-feira. E qualquer dúvida, uma visita ao médico veterinário, terão essas orientações claro, todas. Claro, com certeza. Eu que agradeço a vocês e a todos os ouvintes da CBN. Até a próxima. Um abraço. Até. Agora 3h51.